se a gente for tomar consciência da quantidade de coisas que a gente não tem controle na nossa vida, e aí eu não estou falando de coisas externas, não, assim, de coisas que a gente faz mesmo, que a gente acha que está no controle, que eu estou tomando as decisões do que eu estou fazendo. Nossa. Sejam muito bem-vindos ao podcast Acabe com a Fobia, onde discutimos as estratégias para acabar com a fobia. Eu sou Natânia Albuquerque. E eu sou Anderson Cuba. Eu queria te fazer um questionamento. Quando eu tinha a minha fobia, eu tinha uma sensação de que eu não tinha o controle e as outras pessoas tinham o controle. Por que isso? Parece que todo mundo tinha controle, menos eu. Eu era descontrolada. É uma coisa que eu costumo ouvir das pessoas a respeito disso. É um padrão que eu fui percebendo das pessoas que têm fobia. Um dos estágios a gente já falou aqui, que a pessoa começa na negação da fobia. É só uma besteira. É só de tanto ouvir, né? As pessoas, deixa de besteira. A pessoa começa a acreditar, é só uma besteira que eu tenho. E uma outra coisa decorrente disso, desse pensamento, é justamente começar a se ver de uma forma diferente. Parece que todo mundo consegue lidar bem com isso, menos eu. Ou seja, todo mundo tem controle da própria vida, menos eu. E pelo menos nesse aspecto, né? Por que todo mundo consegue se controlar e eu não consigo? Sim. E aí a pergunta que me vem é, será que as outras pessoas realmente conseguem se controlar? E aí eu já vou dar um spoiler logo já do final do episódio de hoje. Não, ninguém consegue se controlar desse jeito. A gente vai ficar, eu acho que a gente vai ficar hoje no episódio de hoje com crise existencial, porque se a gente for tomar consciência da quantidade de coisas que a gente não tem controle na nossa vida, e aí eu não estou falando de coisas externas, não, assim, de coisas que a gente faz mesmo, que a gente acha que está no controle, que eu estou tomando as decisões do que eu estou fazendo, nossa. Então, a primeira coisa que eu queria falar para as pessoas que têm fobia é que não. Tá vendo essa sensação de que as outras pessoas têm controle e eu não tenho? Sim. É só uma borboleta, né? Fobia de borboleta. É um lugar alto, mas eu sei que é um lugar seguro, que ninguém vai cair dali. Mas eu fico com fobia, todo mundo vai, se controla e eu não me controlo. Tá vendo essa aparência de controle? De repente não. É bem por aí mesmo. Tá vendo o meu padrão de me desesperar, de entrar em pânico, ficar com medo absurdo com o objeto da minha fobia? Muito provavelmente essas outras pessoas que têm controle sobre essas situações, na verdade, essas pessoas também estão no piloto automático, rodando um programinha automático. A diferença é que o programinha automático delas, naquela situação, é de não se desesperar, de ficar tranquilo, de ficar bem. Entendi. Inclusive, tem pessoas que, por exemplo, não se desesperam. Por exemplo, uma pessoa que não tem fobia de altura. Né? Tá numa ponte super alta, num lugar bem alto, e tem gente que roda um programinha de imprudência. A pessoa, tá vendo? Foi pro outro extremo. A pessoa não tá em pavor, em pânico, tendo uma crise de ansiedade por causa da fobia. Tem outras pessoas ali que se comportam bem e não sentem nada. Inclusive, tem outras pessoas que são totalmente imprudentes. Você está numa ponte aqui que tem um parapeito que protege, a pessoa está fazendo a acrobacia. Ali no parapeito, se exibindo, fazendo alguma coisa, a ponto de cair. Tem gente que cai mesmo. Para tirar uma selfie mais bonita, a pessoa se arrisca e tudo. Então, ou seja, a pessoa já está no outro extremo. E ela também, arrisca dizer que ela não está essencialmente decidindo isso. Também está rodando um outro programinha ali de imprudência, por motivos, seja lá eles quais forem, mas está rodando também no piloto automático. Do mesmo jeito que a minha fobia ela é acionada de forma automática e eu entro em um padrão que é disparado através de várias sequências no cérebro, e eu entro num estado automaticamente, aquelas pessoas que também ficam tranquilas, elas não estão se esforçando, elas não estão pensando, não estão
no controle, digamos assim, dessa forma, sabe? Sim. Conscientemente se controlando, ou sei lá, porque tem uma força interna e a pessoa consegue se controlar aqui numa ponte alta. Não, a pessoa nem pensa. Ela nem pensa que aquilo ali que tem gente que tem fobia e eu não tenho. Por quê? Exatamente, porque também está no automático. E aí aquela pessoa que é imprudente também está no automático. Automaticamente a pessoa se coloca em situações de risco e faz besteira. E a gente achando que está tudo sob controle. E, na verdade, está no piloto automático. Ninguém está no controle. Tem um experimento que fizeram. Eu entrei em crise existencial quando eu li esse experimento. Eita. O que eles fizeram? Pegaram, não tem aquelas que eu estava te contando mais cedo. Lá na mesinha do café, em algumas empresas ou em alguns lugares tem, por exemplo, eles têm lá a mesinha do café, né? E nesse lugar era aquelas que tem a caixinha da honestidade. A pessoa toma o café, aí tem lá uma tabelinha de preço, o café, R$1. Não tem ninguém para cobrar, ela mesma vai lá e faz a cobrança, né? A cobrança e o pagamento. Isso. E aí lá nesse lugar tinha outras coisas, além do café, por exemplo, um creme para você pôr no café, alguma coisa, a tabelinha de preços, e aí a própria pessoa pagava, né? E depois no final do mês vai alguém lá, e aí geralmente faz até uma índice da honestidade. O nosso índice de honestidade aqui do cafezinho está em 80%, 90%, e aí, beleza. O experimento era o quê? Na frente, assim, digamos, aqui está a prateleira do café e a caixinha para pôr o dinheiro e a tabelinha de preço. Na parede aqui tinha um quadro. E aí uma semana tinha uma foto e na outra semana outra. Aí eles ficavam sempre trocando essa foto. Era um enfeite. Tá aqui a mesinha de café e tem um enfeite aqui, um quadro. O que mudava era o conteúdo do quadro. Em uma semana, eles colocavam uma foto de uma paisagem, de flores. Tá aqui, uma foto de flores, só para enfeitar aqui a mesa do café. Aí na semana seguinte, eles trocavam e colocavam o rosto de uma pessoa, olhando assim, tipo uma foto do rosto da pessoa. Beleza. Na semana que tava o rosto da pessoa, lá, como se a pessoa estivesse, por exemplo, olhando para cá, as pessoas pagavam mais. A taxa de honestidade subia. Caramba! E na semana que estava só a foto das flores, as pessoas pagavam menos. Esse era o experimento. E é incrível, porque eles testaram isso por meses. Aí tem lá o gráfico. O gráficozinho, que eles chegavam, anotavam no final da semana. A gente colocou tantos cafés aqui, mas só pagaram 60%. O gráfico ele fica literalmente subindo e descendo, uma semana após a outra. Na primeira semana está aqui, que era só as flores. Trocou na outra semana para a foto de uma pessoa. Aí subiu o número de pagamentos. Semana seguinte, as flores de novo. Caem os pagamentos. O gráfico ficou certinho. Subia, descia. Subia, descia. Subia, descia. Conforme trocava a foto na parede. Que é como se induzisse a pessoa, tipo assim, tem alguém me observando, então eu preciso pagar. E era assim, uma coisa muito sutil, não era uma foto gigantesca de alguém te encarando, deixa eu ver aqui, tipo, se você tá pagando ou não. Que você anda e parece que a imagem continua te olhando, assim. Não, era assim, uma foto sutil, pequena, um quadrinho ali na parede, como se fosse um enfeite. E aí o mais perturbador dessa experiência é como um estímulo tão sutil e pequeno é capaz de produzir um resultado tão grande num gráfico, para o gráfico ficar assim, literalmente ele era um gráfico assim, parecia uns triângulozinhos, subia e descia, subia e descia, subia e descia. Eu, pelo menos, fiquei perturbado com esse experimento. Porque, caramba, um estímulo mínimo, pequeno, é capaz de alterar o comportamento das pessoas. Esse mês, nós vamos ter 2 eventos para acabar com a fobia, que faz parte do nosso projeto aqui. Então, esse mês nós vamos ter 2 eventos feitos para acabar com a fobia. Vou falar o segundo, vou falar de trás para frente. O segundo evento é o último dia da fobia, um evento preparado para colocar esse marco no seu calendário da vida. Eu geralmente falo na linha de tempo da vida. A pessoa tem uma linha de tempo, e isso realmente é representado no subconsciente como uma linha mesmo. Às vezes tem pessoas que vê a linha, minha linha de tempo está assim, ou é assim. Essa metáfora é uma das metáforas mais fortes que a gente tem no nosso subconsciente, é a linha de tempo. E a linha de tempo,
eu costumo dizer, a sua fobia começou em um dia. Em algum dia ela começou, nem que seja bebezinho, mas começou em algum dia. E essa fobia vem se estendendo pela sua linha de tempo, sei lá, por anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos. Daí surgiu essa inspiração de colocar esse nome no evento, O Último Dia da Fobia. Show de bola. Que é pra gente colocar esse ponto final, assim... Para ser um marco Isso, mesmo, né? para ser um marco. E assim, não é só essa inspiração, a gente vai ter técnicas, métodos, estudo, embasamento científico e realmente botar a mão na massa e fazer exercícios para a gente reprogramar a fobia. E aí é realmente colocar esse marco. Ó, aqui acabou a minha fobia e daqui para frente a minha vida seguiu sem ela. Como é um evento muito importante e assim vai acontecer muita coisa lá para a gente poder superar a fobia, vai ter um evento de preparação. Por isso que eu falei que vou falar de trás para frente. Vai acontecer também. Esse evento de preparação já tem data marcada. Dia 15 vai ser aqui online. Todo mundo pode se inscrever para participar. Convido todo mundo que já é inscrito aqui no canal, quem está assistindo a gente, se inscreva. Tá lá no Instagram, na bio do meu Instagram, @AndersonCuba. Tem lá o link para todo mundo se inscrever. Apesar de ser assim, é online, é gratuito, por que tem que se inscrever? Tem conteúdo lá que, por exemplo, sessões que foram gravadas, que, por exemplo, a pessoa me autorizou a mostrar isso no ambiente de aula. Anderson, a sessão aqui foi gravada, eu autorizo, você pode mostrar, se for numa sala de aula e tudo, mas eu só vou te pedir para não postar isso, postar nas redes sociais, isso ficar aberto para qualquer pessoa ver, eu fico mais tímida e tal, não quero que isso fique aberto para qualquer pessoa ver. É um conteúdo exclusivo para as pessoas, né? Por isso que precisa fazer a inscrição. Né? Exatamente. Então, por causa de algumas restrições dessas, a gente precisa que as pessoas se inscrevam, porque é uma aula fechada, apesar de ser gratuita. E porque tem conteúdo sigiloso que tem esse limite de sigilo. As pessoas me autorizaram, você pode mostrar, se for na sala de aula, para mostrar para as pessoas, num ambiente fechado, tudo bem. Então, as pessoas vão ter acesso, inclusive, a isso, a poder ver como é que é feito uma técnica, ver a aplicação para entender melhor. Isso vai ser muito legal, muito legal. Dia 15. E a última coisa que nós vamos fazer lá no dia 15 é justamente agendar no calendário. O último dia da fobia vai ser... agendado no dia 15. No dia 15 a gente vai agendar. Show de bola. Aí só vai saber quem estiver lá. Só quem estiver lá vai saber qual é o último dia da fobia. Isso aí. Então, galera, não perde não, porque é um evento muito bacana, tem um conteúdo sensacional, muito esclarecedor, né? Então, dia 15 às 20 horas, certo? Dia 15 às 20 horas. Entra lá na bio, @AndersonCuba no Instagram. Se inscrevam. Garante sua inscrição lá. E aí você estava falando sobre... o experimento. Sim. Porque isso vem do subconsciente. Tem muita gente que já tem, talvez fácil, esse conceito do que é subconsciente, mas só para ficar mais claro para as pessoas, desde que você nasceu, você respira e nunca parou. Teve um dia que eu estava fazendo uma meditação e aí o professor falou exatamente isso. Por que a gente foca na respiração enquanto está meditando? Uma das formas, né, de gerar foco é observar aqui, o peito sobe, desce, às vezes o ombro, ficar observando que partes do meu corpo está se movimentando. É uma coisa que te acompanha a sua vida inteira e vai te acompanhar até o último dia. Vai estar lá. A respiração, batimento cardíaco, é uma coisa que está com você desde que você nasceu e vai estar com você até o dia que você morrer. E você não tem consciência disso. A 99,9% do seu tempo... Você não fica prestando atenção na respiração. E aí, exatamente quando você para prestar atenção numa coisa que é automática, o seu corpo faz isso automaticamente. O corpo sabe como respirar. A gente está criando uma separação entre a consciência sou eu e o corpo é o corpo, né? Então, caramba, eu estou observando o corpo respirar, ele sabe como respirar. Olha o tanto de coisa que o nosso subconsciente está controlando. Respiração, fluxo sanguíneo, os batimentos, não só os batimentos, mas a cadência do batimento. Dependendo da situação, é melhor um batimento mais acelerado. Eu estou correndo de um cachorro, acelera esses batimentos aí para poder jogar mais sangue para os músculos e disparar uma adrenalina para eu ter energia e disposição para correr, dar um pique super rápido.
Tô me preparando para dormir, aí o subconsciente já sabe, desacelera, coloca numa cadência mais específica que vai já colocando a pessoa no estado apropriado para dormir. Tô dormindo. Nossa, o subconsciente está fazendo um monte de coisas, quando a gente está dormindo. Quando a gente está dormindo, o subconsciente pega as memórias de curto prazo, leva para memória de longo prazo, está regenerando os músculos enquanto a gente está dormindo, ele está disparando várias sequências de coisas que ele tem que fazer. Eu vou usar a palavra coisas aqui para não ficar muito técnico. Muito rebuscado. Mas é uma sequência de coisas que ele tem que fazer para renovar os músculos, renovar a mente, descansar o corpo, descansar a mente. E a gente não tem consciência de nada disso. E são coisas que você vai falando e eu fico aqui, né? Minha cabeça fica trabalhando aqui. Que às vezes a gente acha realmente que são coisas que a gente tem controle, que são coisas que eu estou no controle, né? Mas que, na verdade, se a gente para pensar, não, tipo, eu não tô ali o tempo inteiro controlando minha respiração, não tô controlando meus batimentos cardíacos, não tô controlando, eu vou caminhar, eu tô controlando, agora eu vou dar o passo com a perna direita, Nossa, agora com a esquerda, agora com a direita. Agora... Não, vai no automático, né? Vamos andar. E até coisas que a gente controla, igual quem dirige. A primeira vez que você vai dirigir, aí sim, você tá presente para tudo, presente para força que você está colocando no pé ali para apertar a embreagem, a velocidade que você gira o volante, se é muito devagar ou se é muito rápido. Tempo de passar a marcha, né? Mas se isso não ficar automático em algum momento, você não vai conseguir dirigir nunca. Verdade. Né? E o automatismo vem com o treino. Você treina, repete. Inclusive, uma coisa como essa, como dirigir. Uma pessoa que dirige todo dia, que dirige conversando com alguém do lado, a pessoa está dirigindo e está pensando em outras coisas, pensando nos problemas, caramba, aquele problema, não sei o quê, e fulano de tal, estou preocupado com meu filho, não sei o quê. A pessoa está aqui dirigindo, freou no pardal ali para não tomar a multa e nem percebeu. Depois, a pessoa 1 quilômetro depois, nossa, eu passei naquele pardal, será que eu freiei? E a multa não chega. Existem até ocasiões, pelo menos assim, isso acontece comigo, não sei com o restante das pessoas, de você fazer um percurso, por exemplo, você está saindo do trabalho para casa, né? E chega uma hora do percurso que você fala assim, caramba, eu nem lembro de ter passado por tal lugar, assim, porque você tá tão ali realmente no automático, não tá prestando atenção ali que você tá dirigindo ou que você tá fazendo alguma outra coisa. Você vai bem no automático, daqui a pouco você tá lá no final da estrada e você fala assim, oxe, não lembro de ter passado por tal lugar, porque sua cabeça, né, você não tava ali controlando ali. O legal disso que você tá falando é que hoje, antes a gente tinha o quê? A percepção. Igual a gente tá conversando aqui. As percepções que eu tenho, que eu nem lembro se eu estava prestando atenção ou não. Eu sei que eu cheguei aqui. Hoje, não. Hoje, a gente, além dessa percepção, a gente tem informações de o que o cérebro está fazendo nessas horas. Por exemplo, uma pessoa que ainda está aprendendo a dirigir. Está aprendendo... não aprendendo a dirigir, mas tem outras coisas mais simples de fazer que dá para a pessoa fazer dentro de um aparelho de ressonância magnética. E aí a pessoa está aprendendo a fazer alguma coisa e aí você está medindo ali o que está acontecendo no cérebro. Na hora que a pessoa está aprendendo uma coisa nova, as frequências lá estão desse jeito assim. Ó. Literalmente assim. Você tem lá um gráfico que as ondas cerebrais estão batendo lá em cima e embaixo. Depois que entra no automático, a pessoa já consegue dirigir sem pensar. Vou até arriscar aqui, ó. Me empresta um pincel, pode ser esse vermelho. Por exemplo, quando a pessoa está aprendendo, isso aqui, por isso que eu falo que é ciência da melhor qualidade. Eles medem, o cérebro da pessoa está desse jeito lá, os registros. Você fala, um monte de linha. Beleza. Quando a pessoa aprendeu a dirigir e vai fazer, já aprendeu, já está craque, faz sem pensar. Quando chega nesse nível de faz sem pensar, as ondas cerebrais, elas vai lá e mede a pessoa fazendo a mesma coisa. Tá desse jeito aqui. Então, assim, realmente está no automático. A pessoa está lá assim, ela está dirigindo. Ela não está parado, não está fazendo nada. Isso aqui está rodando no subconsciente. O subconsciente consome muito menos energia e a pessoa não tem consciência do que está fazendo. Ela está apertando o freio, está apertando a embreagem, está virando na medida certa. Então, realmente, o nosso cérebro, uma das prioridades dele
é economizar energia. Se dirigir fosse o tempo todo assim, a gente não ia conseguir fazer isso, por exemplo, um motorista que dirige 10 horas por dia, jamais iria conseguir manter. Muito cansado. Muito cansado, se tivesse que se manter nesse nível aqui de processamento cerebral o tempo todo. Então, as coisas, elas têm que entrar no modo automático. Aí é que mora alguns perigos, porque algumas coisas entram no modo automático e são coisas que a gente não gosta e não quer que elas estejam no automático, pelo menos desse jeito. Assim como na fobia. Assim como na fobia. Porque, como eu falei, né, parece que as outras pessoas têm o controle e a gente não. Então, quando você tem fobia de alguma coisa, agora você trazendo isso, essa clareza, é no modo automático. Por quê? Estou diante do objeto da fobia, dispara tudo quanto é coisa. Pânico, medo, suor, calafrio. Então, isso entra realmente ali no modo automático, né? Exatamente. E aí, como esse experimento que você falou, que uma coisa mínima foi capaz de alterar, então, na fobia, isso também é possível, né? Sim. Nossa, você já tá... Acabou o podcast, gente. A Nathane adiantou tudo. Exatamente, Nathane. Nossa, exatamente. Porque eu fiquei... No dia que eu vi esse experimento, e eu lendo lá o experimento do cafezinho, né? Que uma foto alterava o padrão de pagamento das pessoas. Eu, caramba, meu Deus, um estímulo mínimo, pequeno. Como é que eu... Aí eu fiquei olhando ao redor. Caramba, o que tá me estimulando aqui que tá me colocando... Tá influenciando as minhas decisões e eu nem tô percebendo. Aí eu fiquei sei lá, alguns dias perturbado com isso. Caramba! E assim, tá vendo aqui, ó? Esse aqui é o padrão de onda cerebral de quem tá aprendendo ou fazendo coisas no modo consciente. Não, eu estou racionalmente pensando e vou fazer coisas decidindo e pensando realmente, ó, vou pegar a caneca, deixa eu ver, eu vou pegar com esses 2 dedos aqui. Já viu que todo mundo tem um padrão de pegar? Sim, tem gente que pega e levanta um dedo aqui assim, tem gente que não que pega com todos, geralmente tem criança pega com todo assim, né? Tem gente que pega. Você pensa para fazer isso? Não, é no automático mesmo. E se a gente não colocar as coisas no automático, não tem como viver. Não tem como a gente viver nessa loucura aqui, consciente, 100% consciente o tempo todo, prestando atenção nos mínimos detalhes de cada coisa que eu estou fazendo. A gente tem que aprender a colocar as coisas no automático. Criança vive muito aqui, porque está aprendendo o tempo todo, mas a criança consegue fazer isso aqui muito rápido, colocar as coisas no automático, porque é igual isso aqui, o jeito de pegar na caneca. Às vezes copia do pai, o pai está lá assim com o dedo levantado assim, aí você vê a criança fazendo igualzinho, né? Com o dedo lá assim. Às vezes, conscientemente ela está copiando, mas daqui a pouco tem que entrar no modo automático. Tem que entrar. A gente não consegue viver se a gente não for colocando as coisas no modo automático. Sim. Dirigir, andar. Imagina se você... Caramba, eu tô pensando aqui... Nossa, eu tô pensando aqui 1000 coisas. 1 milhão. Tudo. Praticamente. Até andar, por exemplo. Piloto automático. A gente se manter em pé, parado, em pé mesmo, equilibrado, sem cair, são milhões de microajustes musculares que o corpo está fazendo o tempo todo para te manter equilibrado, em pé. É um ser humano, é um ser vivo que só tem 2 pernas, não é igual aos outros animais, por exemplo, quadrúpedes, que tem pelo menos 4 apoios, não. Então é uma quantidade absurda de microajustes que o corpo está fazendo o tempo todo para eu não cair. E assim, não tem como viver consciente disso. Né? Um bebezinho que está aprendendo a andar, ele imagina se a gente já nascesse adulto e aí tivesse que aprender a andar depois de adulto. Aí ia ser complicado. Né, semelhante a alguém que está, sei lá, uma pessoa, de repente um adulto que não sabe andar de bicicleta. Caramba, aí né, você fica tremendo ali e tentando achar o equilíbrio. Bem tenso. Não tem como. Tem que entrar no automático. Tudo tem que entrar no automático. Senão a gente não vive. Senão, se você carregar esse peso no seu consciente, aí você não consegue pensar em outras coisas. Se eu tivesse que carregar na minha consciência o meu equilíbrio que eu estou usando aqui, mesmo estando sentado na cadeira, não sobraria espaço na mente para outras coisas. E aí, voltando lá naquele questionamento, e quem é que disse que as outras pessoas estão no controle?
Elas não estão. Elas também estão no piloto automático. Exatamente. Porque elas, a diferença, né? Agora me trouxe clareza isso. A diferença delas, eu fiz a pergunta e eu vou responder. A diferença delas, para mim, ou para quem tem uma fobia, é a ação, né? Porque assim, eu que tenho a fobia, o meu piloto automático é correr, gritar, pedir ajuda, e para ela que não tem o piloto automático tá tudo tranquilo, passo por aqui, vou embora, e como se esse objeto, esse inseto, esse sei lá o que, não tivesse aqui. Exatamente. É basicamente isso, né? Não é que a gente tem a impressão, para quem tem a fobia e fica olhando para os outros, tem a impressão que as pessoas, sei lá, têm algum nível mais elevado do que eu, as pessoas têm uma consciência mais elevada que a minha e conseguem se controlar, talvez conscientemente. Não. É tão ser humano quanto qualquer outro ser humano. A diferença é só o programinha que foi instalado. A diferença seria aquele frame que a gente falou em um dos podcasts anteriores aí, que, por exemplo, aqui no meu tá escrito pânico. O objeto da fobia tá associado aqui ao pânico. E o dela não, tá associado a qualquer outro sentimento. Qualquer coisa corriqueira do dia a dia. Tá também ali no piloto automático. Tá no piloto automático também. Caramba. São poucos momentos da vida que a gente tá nesse nível aqui cerebral tão elevado. Quando você tá aprendendo alguma coisa, quando você tá, ou às vezes, sobre forte impacto emocional, aí as nossas ondas cerebrais também vão estar lá até aí. Mas na maior parte do tempo, a gente está naquela ondinha lá automática, que gasta pouca energia. O cérebro ele prioriza gastar pouca energia. Ah, poxa, por que eu quero agir diferente na minha vida, quero criar novos hábitos, mas eu sempre volto para os hábitos antigos. Ah, criar novos hábitos é aqui, é gastar energia cerebral. É esforço, né? É esforço, dá muito trabalho. Até virar automático, nossa, eu vou ter que me concentrar muito tempo nisso daqui. Qual é a tendência do cérebro? Ah, eu quero gastar pouca energia. Como é que eu gasto pouca energia? Ah, fazendo do jeito que eu já sei fazer, no automático. Por isso que é tão difícil a gente estar conversando sobre o hábito da leitura, né? Poxa, o tanto de energia que gasta ler. Primeiro a concentração no que você está lendo, de repente a postura, segurar o livro, tudo cansa, né? Quando você está com preguiça de ler, você não acha nem postura para segurar o livro aqui. Qual que é o modo automático? O modo para quem lê, por exemplo, para quem tem o hábito da leitura, a pessoa de alguma forma pegou isso e conseguiu transformar num hábito. Uma coisa que ela faz sem gastar muita energia. Não, eu sento aqui, nossa, eu passo 1 hora lendo e é maravilhoso. Eu vou embora, viajo e tal. De alguma forma, essa pessoa aprendeu a colocar isso no piloto automático. E assim, isso vale para bons hábitos e maus hábitos. Eu tenho o hábito de... Um rapaz, uma vez, que ele tinha... Na verdade, o dele era uma compulsão, vai. Tinha compulsão de tirar a meleca do nariz e comer. Não! E era o cara adulto. Meu Deus! O cara adulto e, assim, o empresário. E ele procurou ajuda, realmente. Veio procurar ajuda. Porque ele pegou e fez isso numa mesa de reunião. Putz, grilo. Aí imagina, o cara falou, não, eu tenho um problema mesmo, deixa eu procurar ajuda. Nossa, ainda bem que ele procurou ajuda, ainda bem que ele caiu a ficha. E aí... É no automático. E aí, enquanto a pessoa estiver tentando lutar com a fobia dela na consciência, na base do esforço consciente, é uma luta perdida. Exatamente. Porque ela vai gastar muita energia numa coisa que ela já tem um hábito. Já tem um hábito consolidado, de repente, há 2 anos, 5 anos, 10 anos. É realmente difícil, porque a pessoa está tentando lutar com uma resposta automática e pior, é uma resposta automática que gera emoções muito fortes. Muito fortes. É um medo, não é medo, é um medo absurdo. Não é um pânico, é um pânico absurdo que eu sinto na hora da fobia. Não é um nojo, é um nojo absurdo, como se eu estivesse imerso numa coisa mais nojenta do mundo. Então, assim, é tudo exacerbado, né, na fobia, tudo exagerado, tudo forte demais. Então, além de ser um padrão mental que está no modo automático, para piorar, ele aciona emoções que são muito fortes e debilitantes. Anderson, agora me surgiu uma dúvida. Se não sou eu que estou no controle,
quem que tá no controle? Se não é o piloto que tá pilotando esse avião, quem é que tá lá na cabine? Chega a ser uma discussão filosófica, né? Porque se o cérebro é meu e se o subconsciente é meu, então eu que tô no controle. Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu me sinto... Até agora eu achava que era eu, né? Mas, pelo visto, não tem ninguém lá na cabine. Tem um outro experimento desse mesmo livro, posso até recomendar para vocês, um ótimo livro. Nossa, eu amo esse livro. Chama Rápido e Devagar, duas formas de pensar, duas maneiras de pensar, duas formas de pensar, do Daniel Kahneman, inclusive ganhador de um prêmio Nobel. Uau. O autor. Um livro excepcional. Só que, por incrível que pareça, ele é ganhador do prêmio Nobel de Economia. Caramba. Não tem nada a ver com o livro. Mas o livro dele é espetacular, espetacular. E aí tem outro experimento nesse livro. Pegaram pessoas para fazer experimento, né? Aqueles experimentos. E aí tinha uma sala, que era uma sala de espera, digamos, o experimento não começou ainda. Tinha ali umas cadeiras, para as pessoas podiam pegar a cadeira e sentar do jeito que quisesse, arrastar a cadeira. E aí eles colocavam no ambiente alguma foto ou alguma coisa que remetesse a dinheiro. Nem precisava ser o dinheiro fisicamente, não. Às vezes colocavam ali umas moedas, algum dinheiro, mas às vezes colocava só um quadro com uma foto de dinheiro, ou às vezes até dinheiro de brinquedo, daqueles de... Aquelas cédulas, né? Isso, aquelas cédulas de brinquedo sei lá, de banco imobiliário, alguma coisa assim, ou alguma coisa que remetesse à ideia de dinheiro. Aí esse era o experimento, colocar as pessoas numa sala de espera com uma foto em um quadro ou alguma coisa que remetesse, um objeto que remetesse a dinheiro. E aí um outro grupo de pessoas eles colocavam numa sala que não tinha isso, que não tinha nada que lembrasse dinheiro. Uma coisa que eles não perceberam, que o experimento era outro. Quando tinha coisas de dinheiro na sala, as pessoas sentavam mais longe umas das outras. Coisa de meio metro mais longe. Quando não tinha nada de dinheiro na sala, elas sentavam mais perto. Olha que louco. Eles falaram, cara, o que está acontecendo aqui? Toda vez que a gente coloca alguma coisa, um quadro com dinheiro, as pessoas se sentam mais longe. Naturalmente, elas puxam a cadeira, vão se sentar, sentam um pouquinho mais longe. Quando não tem dinheiro, aí senta um pouquinho mais perto. Só que esse nem era o experimento. O experimento era o quê? Vinha alguém, o estagiário, carregando umas coisas, a pessoa, como se fosse um ator, né? Ele tropeçava e deixava cair umas canetas ali no chão. Quando não tinha o quadro lá, por exemplo, com dinheiro, as pessoas tendiam a ajudar mais, a catar as coisas no chão. Se levantava e ajudava. E quando não tinha. Agora, quando tinha lá o quadro com dinheiro, as pessoas tendiam a não ajudar muito. Caramba! Era um estímulo que Era fazia alterar. Aí, assim, tem várias interpretações. Porque o dinheiro evoca isso ou aquilo. Aí, essas interpretações dão muita margem para erro. O que é objetivo é você observar. Quando tinha foto de dinheiro lá, X pessoas não ajudaram. Era só tirar a foto do dinheiro, que aí a quantidade de pessoas que ajudavam tendia a aumentar. Uma outra coisa, passavam exercícios para as pessoas fazerem, tarefas chatas de fazer que a pessoa ia requerer força de vontade para ela chegar até o final. Você precisa fazer isso aqui. É umas tarefas chatas pra caramba, assim, a pessoa ia precisar de muita força de vontade para ir até o final. Quando tinha alguma foto que remetia dinheiro, algum objeto que remetia dinheiro, as pessoas tendiam a ir até o final. Quando não tinham, elas desistiam mais cedo. Caramba! E não tinha nenhuma promessa, assim, você vai ganhar tanto. Não. Era um estímulo, sabe? Assim, pequeno e sutil. Elas não eram avisadas que aquele quadro estava sendo posto. Não, era um como se fala assim? Simples objeto que estava ali de decoração. Era decoração. E isso que me deixou mais perturbado. Falei, cara, são estímulos mínimos. É um estímulo mínimo que eles colocam no ambiente e esse estímulo altera o ambiente, altera os resultados, altera os comportamentos das pessoas. Agora me fala. Que a gente está falando aqui de estímulos e tal, e me veio aqui uma pergunta. A técnica para acabar com a fobia, a gente poderia dizer que ela é um estímulo? Tá vendo esses estudos? Coloca dinheiro, as pessoas agem de um jeito. Tira. Coloca a foto de uma pessoa olhando, as pessoas tendem a pagar mais o café. Tira a foto. O pessoal do marketing faz esses estudos o tempo todo. Troca a cor do letreiro, aí parece que vende mais. Coloca uma cor assim, coloca essa letra. Eles, assim,
tem muita consultoria científica, de cientistas por trás dizendo o que funciona e o que não funciona, mas ao mesmo tempo eles testam aleatoriamente para... a gente sabe que isso aqui funciona, vamos trocar essa propaganda aqui desse jeito, vende muito. E o fundo da parede aqui tá azul, vamos colocar um amarelo só para ver de qual é? Colocou amarelo. Ixi, vendeu mais. Colocou o vermelho. Não, tá vendendo menos. Você falando nisso, essa semana eu li, né? Eu vi um vídeo sobre cores, né? Em ambientes e tudo. E aí falava do amarelo. Que o amarelo, dependendo, por exemplo, de parede, no que ele tá, vai dando uma certa hora, um certo período que a pessoa tá ali, ela começa a ficar incomodada por causa da cor. E aí, o que ela faz? Ela se incomoda e quer ir embora, quer sair. E aí, o McDonald's e algumas lanchonetes, elas usam... Aí eu, na hora, caramba, é mesmo. Eles usam o amarelo nas decorações de interno da lanchonete, que é justamente para isso, para a pessoa não ficar muito tempo. Come e vai embora. Ela come e tem uma outra cor que estimula, assim, tipo, eu realmente estou com fome e tudo. E aí, só que assim, a pessoa vai ali e come realmente, né? Um fast food, você come e vai embora. Mas é justamente para isso. É o estímulo para a pessoa não ficar ali muito tempo. E eu falei, caramba, faz total sentido isso. E tem umas que a gente acha correlações. Por exemplo, o vermelho para alimentação. Aí você vai ver na natureza, assim, a maioria das frutas, quando estão no ponto de comer, fica num tom mais pro vermelho. Isso, Alguns ficam vermelhinhas mesmo, os outros num tom mais próximo do vermelho ou amarelo. Verdade. Então, então faz sentido. Por isso que a maioria dos fast food usa vermelho, amarelo e tal. Mas tem essas coisas igual, botar uma foto de dinheiro, assim, às vezes a gente não consegue nem achar qual é a correlação. Sim. Por que tem uma foto de dinheiro ali e a pessoa consegue se esforçar mais e ir até o final numa tarefa chata? Sim, vão ter várias conclusões aí em cima disso, né? Inclusive podem ser conclusões erradas. Sim. Mas o efeito, ele existe. As conclusões, podem ser milhões. E assim, geralmente tende a chegar nas conclusões erradas ainda. Mas o que é absurdo é ver o quanto que a gente é sugestionável. Verdade. Isso é... Por isso que eu falei, hoje a gente vai sair daqui com crise de existência. Vai mesmo. Porque eu já tô aqui. faz a gente pensar, né? Até onde eu estou no controle da minha vida? Até onde eu estou no volante desse ônibus aqui, ou se eu estou sentado só como passageiro? Até onde as minhas decisões já estão pré-programadas, mesmo aquelas que eu estou pensando racionalmente e tentando decidir, caramba, será que eu faço tal coisa? Ou será que eu faço isso? Será que eu caso ou compro uma bicicleta? Será que eu faço isso ou aquilo? Será que eu peço demissão e vou procurar o trabalho dos meus sonhos, ou será que eu continuo nesse trabalho? Será que eu faço essa faculdade? Estou no meio, estou querendo sair, será que eu continuo até chegar no final e concluo esse meu curso, ou não, encerro agora e vou para outro, porque é outro que eu quero? São N questionamentos. Né? Tá vendo essas decisões que a gente fica aqui, né, racionalmente, a gente não toma uma decisão dessa, quer saber, vou largar a faculdade. Não, em algum momento a pessoa para, né, ou decide continuar até o final e terminar, ou não conclui o curso, em algum momento ela vai racionalmente tomar essa decisão. Mas esse racionalmente, eu parei, coloquei no papel, quais são os prós de concluir essa faculdade? Quais são os contras? Tem mais pontos negativos do que positivos? Não, então beleza. Mesmo se a gente fizer uma decisão totalmente racional, cara, o tanto de coisas dessas, né? Estímulos no ambiente. Só o ambiente já estimula. Verdade. Se eu estava dentro de casa enquanto eu estava pensando nisso, ou se eu estava na rua, ou se eu estava junto com alguém, se eu estava conversando com alguém para tomar essa decisão, se eu estava decidindo sozinho, se eu estava caminhando na rua enquanto eu pensava, se eu estava no chuveiro tomando banho. Verdade. Essas coisas, o ambiente está me influenciando quanto? E outras coisas, as minhas decisões passadas, os meus programinhas automáticos. Por exemplo, uma pessoa que já tem um padrão de abrir ciclos na vida e não fechar. Começa o cursinho de inglês e não termina. Começa aquele curso de violão e não termina. Começa não sei o que lá e não termina. Sabe? Um padrão. Começa a lavar a louça e não termina. Deixa, não, tá bom, já lavei muito.
Aí a pessoa percebe que ela tem um padrão de começar ciclos e não fechar ciclos. Aí agora ela está numa coisa grande, uma coisa maior, uma decisão maior. E agora? Não, mas eu tenho uma lista. Anderson, eu tenho aqui uma lista de coisas aqui, de motivos para não concluir essa faculdade. Tá vendo? É uma decisão lógica. Olha só, eu tenho 20 motivos para parar com essa faculdade e só tenho pelo menos uns 3 aqui a favor. Então, a decisão mais lógica é para parar. Será? Porque se a pessoa já tem um padrão de não concluir, de não fechar ciclos, própria percepção dela vai criar, pode estar assim sugestionada a enxergar só os motivos para não fechar aquele ciclo e não enxergar todos os motivos para continuar. Hoje o podcast bem assim, com aquela pulguinha atrás da orelha. É incrível a gente perceber que estima-se que só 10% do nosso cérebro e da nossa atividade cerebral seja consciente. Ou seja, descendo profundo, a gente tem 90% de coisa que o nosso cérebro está fazendo e a gente não tem consciência. Então, isso até responde um questionamento, assim, que às vezes as pessoas falam, a gente só usa 10% do nosso cérebro e os outros não. Não é isso, não, né? Os outros 90% estão sendo usados. E muito. Para o bem ou para o mal, eles estão sendo muito bem utilizados, os outros 90%. A gente só não tem consciência deles. Então, uma coisa que eu falo para as pessoas é, não tem como você querer agora estar no volante 100% do tempo. Agora eu estou no controle da minha vida, eu não sou influenciado sei lá, pela propaganda e tal, ou pelo ambiente. Não, eu estou no controle. Não tem como. Primeiro que isso ia gastar uma quantidade de energia absurda, a pessoa ia surtar e não ia conseguir viver 100% decidindo mínimas coisas. Mas o que dá para fazer? Dá para reprogramar o que está lá no piloto automático. Que é isso que a técnica faz, então. Exatamente. Porque se 90% da minha cabeça e do meu cérebro está trabalhando nesse piloto automático e fazendo tudo o que ele já foi programado para fazer, ele não vai trazer coisas novas, ele vai trazer o que já está lá. Né? A não ser que sejam eventos novos na minha vida, um trauma, bati o carro e sofri um trauma, beleza, isso reprograma o meu subconsciente. Então, dali para frente, eu posso começar a agir de formas diferentes. Repetição e forte impacto emocional são os 2 principais modificadores do meu automático. Ou eu ficar repetindo uma coisa várias vezes, repete, até isso ser gravado, e aí o cérebro fala, opa, não, relaxa, já aprendi, já sei qual é o padrão, deixa comigo que agora eu toco o barco. Ou repetição, você repete até isso ser gravado no subconsciente, ou sofrer um forte impacto emocional. Por que ou? Porque sobre forte impacto emocional, você não precisa repetir. Basta uma vez e isso é gravado. Gravado. Como se fosse um flash, né? Isso. Dispara o feixe de luz. E a foto fica lá para sempre. Aí, ou então fazer sobre forte impacto emocional e ainda repetir. Nossa, aí... A bagaceira é grande. Então, assim, muito legal da técnica, porque eu tô aqui pensando, né? Se um pequeno estímulo, vamos chamar o quadro de um pequeno estímulo, né? Porque é uma coisa ali que tá também no automático do visual da pessoa. Bate o olho, tem um quadro. É uma imagem. Bate o olho, daqui a uma semana é outra coisa, né? Se só essa parte visual de bater o olho tem um quadro e eu já tenho um estímulo para ter uma reação diferente, com a técnica, esse estímulo é ainda maior, né? Porque você vai trabalhar diretamente naquilo dali que precisa ser melhorado. Nossa, exatamente, Natane, porque tá vendo isso? São experimentos, né? Que pega e coloca um estímulo e a pessoa age diferente. Só que você tira o estímulo, a pessoa começa a agir de outro jeito. Ou seja, foi um estímulo, só que funcionou só pontualmente. Sim. Depois que você tira o estímulo, a pessoa começa a agir de outro jeito. E como é que, por exemplo, e tem as exceções ali. Não é dizer que todo mundo foi desonesto quando colocou a foto das flores e não pagou. Não é todo mundo. Tem, por exemplo, pessoas ali que talvez não, tem pessoas ali que vão ter um padrão de honestidade tão forte que o estímulo não vai funcionar. Tanto é que o gráfico subia e descia, mas ele não ia a 0 e nem ia a 100. Ele tinha um range aqui, um espaço de oscilação. Então, tem aquelas pessoas que
sempre talvez são desonestos, mesmo independente do estímulo, ela não paga porque é desonesta mesmo. E tem aquela pessoa que tem um padrão de honestidade, de moral muito forte, que você pode colocar o estímulo que for, que ela vai pagar, e se não tiver um lugar para pagar, ela vai procurar alguém, como é que eu faço para pagar aqui? Cadê a caixinha de pôr o dinheiro, gente? Como é que eu pago? Então, assim, é porque as pessoas tendem a pensar... Quando vê um argumento desse, a pessoa vai falar, não, mas se for eu pago e tal. Tá vendo isso aí, você? É porque para você, de repente, nesse contexto, em relação a esse experimento, tá, beleza. Em relação a isso, você tem um padrão moral que é tão forte que você não vai funcionar. Mas pega outras coisas. Tá vendo essa que não funciona com você? É só procurar mais um pouquinho com outras coisas que você vai ver. Estímulos que bateu no seu olho já mudou. Já mudou. Então, a técnica para a gente reprogramar a fobia, primeiro, a gente vai repetir, usa a repetição. É repetição que funciona? Então vamos repetir. E tem como, quando a maioria desses exercícios, né? Fecha os olhos, imagina isso, imagina aquilo e tal. Esses negócios aí parecem coisa de misticismo, fechar o olho, respirar e não sei o quê. Não, isso é baseado em ciência. Por que respirar enquanto você está fazendo um exercício desses com os olhos fechados? Puxa o ar bem forte. É para oxigenar. Oxigenar, quando a gente estimula a respiração, o sangue circula, vai oxigenar o cérebro. E aí, eu não estou querendo gravar informações novas no meu cérebro? Nada melhor do que ele estar bem oxigenado e com a circulação ali, em dias, né? Bacana. Geralmente eu peço, por exemplo... A pessoa às vezes está sentada numa posição desconfortável assim, com a perna cruzada. A perna cruzada trava um pouco a circulação. Aí eu falo, não, senta numa posição mais confortável, descruza as pernas. Aí teve uma moça uma vez, é mesmo, porque se cruzar as pernas, isso bloqueia a energia do universo e tal. Aí eu, não é isso não. É só para o seu sangue circular melhor e subir para o cérebro, porque eu vou exigir muito do seu cérebro agora. Ele vai ter algum momento que ele vai querer mais sangue, então a gente senta numa posição mais... Mas também tá tudo bem ela achar que descruzar a energia do universo vai favorecer. Ótimo, é bom que já tem mais um outro estímulo para favorecer, para poder melhorar, né? Atrapalhar não vai. Atrapalhar não vai. Como diz o ditado, se bem não fizer, mal não vai fazer. Mal não vai fazer. É uma crença a mais. Se é uma pessoa que ela tem um misticismo, alguma coisa assim, beleza, pode acreditar nisso. Eu particularmente não acredito, né? E eu vou só aqui no caminho da ciência. Aí, o que é legal? No podcast anterior, a gente falou um pouco, no anterior ou no outro, uns 2 atrás, sobre a gramática transformacional. O uso das palavras... E não somente o uso das palavras, numa sequência correta, que aí, caramba, quando a gente fala essas palavras, nessa sequência, com uma cadência de voz específica, nossa, aí os padrões alteram mais fáceis. Eita, caramba, vamos testar outras palavras? Vamos testar essa, muda essa aqui. Tá vendo que é bem de coisa de ciência mesmo? Da gente fazer teste, fazer comparação, teste AB, de vamos usar esse tipo de padrão de frases aqui com esses pacientes e vamos usar esse outro tipo o mesmo padrão, só que alterando essa palavra aqui. Alterou essa palavra, caramba, a cura dos pacientes aumentou em 20%, alterando essa palavra aqui, ou o padrão no cérebro. É desse nível de ciência que a gente está falando aqui, não é de achismo, é de realmente fazer teste, de comparar, fazer teste cego, duplo cego, ver se... será que é o terapeuta? Vamos colocar outro terapeuta usando essa mesma técnica. Caramba, trocou o terapeuta, só que ele falou do mesmo jeito, com a mesma cadência, com as mesmas palavras, e funcionou do mesmo jeito. Opa, então não é o terapeuta, não é uma coisa mágica do terapeuta que... Não, se seguir o roteiro, vai dar certo. Só que assim, eu tenho medo das pessoas ouvirem isso e achar que são palavras mágicas. Não são palavras mágicas. São palavras que o meu subconsciente reconhece e tende a responder de uma certa forma quando ele recebe essas palavras numa determinada sequência, inclusive numa determinada cadência. Você vai ver, principalmente lá, por exemplo, tem vezes que eu acelero a minha fala. Eu estou falando com a pessoa e eu falo super rápido. Tem vezes que a pessoa não consegue nem acompanhar. Tipo, o quê? Não. E tem vezes que eu falo muito cadenciado. Aí
a cadência da minha voz tem um porquê. Na minha cadência da minha voz, eu estou estimulando certos tipos de onda cerebral que, não, para esse tipo de coisa eu quero tal padrão de onda cerebral. Como é que você sabe disso, Anderson? Você tirou do bolso? Não, tem um monte de estudos que, se a pessoa falar numa cadência de voz durante tanto tempo, quem está ouvindo, isso existe uma probabilidade do cérebro acompanhar essa cadência e entrar na mesma fase de frequência e blá, blá, blá. Então, tá vendo? É por isso que às vezes eu falo bem cadenciado e tal. A pessoa, não, o Anderson tem uma voz tão tranquila e tal, porque ele vai falando assim... Aí você vai, nossa, é mesmo. Quando a gente está fazendo a técnica, né? Eu falo, agora vai prestando atenção na sua respiração, no seu corpo, como é que está quando respira. Não, essa voz, ela tem um porquê, não é? Não é porque ele é essa calmaria toda, não. Não é porque ele é good vibe, não. Então, assim, tudo tem um porquê. A cadência da voz, a palavra, o tempo verbal, se eu estou falando no futuro, por exemplo, isso aqui dá para as pessoas fazerem. Sabe, metas? Estabelecer metas. Daqui 2 anos eu quero estar ganhando o dobro do que eu ganho hoje. Quero estar ganhando R$5.000. Alguém pode falar aí assim, tá vendo isso? Ao invés de você escrever a sua meta desse jeito, deixa eu colocar um número aqui, por exemplo, em 2024 eu quero estar ganhando R$5.000. De repente essa é a meta de alguém. Ao invés de eu falar, daqui 2 anos eu quero estar ganhando R$5.000. Não, coloca assim, por exemplo, a data. Em 2024 já terei... Esse é o tempo verbal. Se tiver algum professor aí, fala aí que tempo verbal é esse. Em 2024, já terei alcançado o salário ou a renda, já terei alcançado a renda de R$5.000. Por que esse tempo verbal é tão importante? Olha só, quando eu falo assim, em 2024, eu já terei, é futuro do pretérito mesmo, futuro do pretérito do indicativo direto. Moleque, eu acho que é esse. Olha só, tá vendo que essa pessoa que usa esse tempo verbal, em 2024, eu já terei alcançado o salário de R$5.000. Não dá a impressão que a pessoa foi para o futuro e aí está falando de uma coisa que já aconteceu? Assim, é como se eu cheguei em 2024, aí estou falando... Tipo assim, Anderson, eu fui lá em 2024 e lá em 2024 estava ganhando já R$5.000. Exatamente. Construir esse tempo verbal cria esse gatilho no cérebro. É como se eu fizesse um truque com o meu cérebro e ele é forçado... Como se fosse uma ilusão de ótica, né? Exatamente. A minha mente é forçada a me imaginar no futuro, já com esse novo salário, para poder criar essa frase. Então, assim, em 2024, eu já terei alcançado um salário de R$5.000. Ou seja, tá vendo que eu já terei... É uma coisa que já aconteceu há alguns... Sei lá, de repente foi alguns meses. Mas assim, eu não sei que em 2024 eu já terei alcançado... Aí tá vendo que é como se eu estivesse falando de um passado que ainda vai acontecer. É muito louco. Esse jogo de palavras no cérebro, aí você força a imaginação, imaginar um futuro onde eu já alcancei uma coisa num passado hipotético e que está no meio do caminho. Aí beleza, eu volto para o momento presente. O que meu cérebro... O pessoal deve estar cheio de ponto de interrogação. Virou de volta para o futuro agora. Mas é isso. Tá vendo? Um verbo, um tempo verbal muda tudo. Muda tudo. E aí imagina a gente, por exemplo, colocando a cadência certa, que o cérebro está trabalhando. Para isso daqui, não. Por exemplo, se as pessoas querem fazer isso em casa, a pessoa de repente já tem lá um quadro dos sonhos com as suas metas. Só vai lá e faz esse pequeno ajuste no tempo verbal. Se a pessoa escreveu frases, eu quero ter tal coisa, eu quero alcançar isso, quero alcançar o corpo dos sonhos, quero não sei o que lá mais. Ao invés de colocar quero, tá vendo? Eu quero é uma coisa que está remetendo para o futuro. Não, coloca assim, uma data. Determina. E aí, já terei feito tal coisa. Já terei alcançado o salário de tanto, já terei... Esse é o tempo verbal, se não me engano é esse, é o futuro do pretérito do indicativo direto, por aí. Depois vamos conferir na gramática. Mas, então, agora,
eu quero que você faça uma perguntinha pro pessoal responder aí, para eles pensarem, porque eu acho que, igual você falou, esse podcast, ele meio que deixou aqui uma crise existencial. Eu, pelo menos, estou aqui cheia de dúvidas. Eu vou colocar um filtro aqui com um monte de ponto de interrogação aqui em cima. Perguntinha da semana para vocês. O que mais vocês fazem no piloto automático? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Coloca aí, porque, olha, eu acho que eu tô com um monte de coisa para colocar embaixo de piloto automático. Pensa bem. O que mais vocês fazem no piloto automático? Eu tenho um monte. Nossa, eu descobri hoje que eu tenho um monte também. Então é isso, galera. Tchau. Até mais, até o próximo. Podcast.